Oi, pessoal. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande receber todos vocês por aqui. E, em nome do ITS, eu gostaria de dar boas-vindas ao evento Neutralidade da Rede, 10 anos depois. É um evento que, para nós, do Instituto, representa muito de um tema que nos parece que é cada vez mais importante, e de um tema que definitivamente está na agenda global, quando a gente pensa nas discussões sobre regulação de internet. É um tema com o qual o ITS esteve envolvido, enfim, há bastante tempo, em especial ligado a questões sobre o marco civil da internet, no finalzinho dos anos 2000. A gente vai ter muita oportunidade de falar um pouquinho sobre o passado, mas o evento de hoje ele olha para o futuro. Meu nome é Carlos Afonso, eu sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Hoje estou aqui junto com outros diretores e diretoras do ITS, integrantes da nossa equipe, a quem eu já agradeço muito pela organização do evento e pelos parceiros e parceiras que tomaram esse domingo de sol e fizeram essa escolha, um tanto quanto duvidosa, de ter se juntado a nós para discutir neutralidade da rede. Quando você tem um domingo de sol em São Paulo, tudo que você pensa é que bom que a gente pudesse estar num lugar discutindo neutralidade da rede e, todos juntos, a gente conseguiu tornar esse sonho realidade. Então, agradeço a todos pela sua participação. E agradeço também, em especial, aos nossos parceiros, que tornam esse evento uma realidade. E aqui vai um agradecimento muito especial aos parceiros da Internet Society, da ISOC, que fazem um trabalho por tanto tempo, tão importante, para discutir os principais temas que colocam a internet de pé, para começo de conversa. Então, obrigado demais, ISOC, por essa parceria. Obrigado aos amigos da APC, por toda a parceria por tanto tempo e dedicação a temas sobre direitos digitais, e, em especial, aqui a neutralidade da rede, e aos parceiros do Connect Humanity por trazer a atenção para esse tema de neutralidade da rede dentro desse contexto, aqui nas vésperas do NET Mundial. Então, de certa maneira, acho que é importante deixar isso muito claro, como para a gente do ITS, essa coalizão aqui de parcerias que montam esse evento, é uma coalizão que, de certa maneira, ela diz muito respeito ao que a gente viu no passado, com agentes e parceiros dos mais diferentes, engajados nos diferentes momentos sobre neutralidade da rede, e, de certa forma, para a gente é muito legal ver como neutralidade da rede, nesse momento, com debates tão candentes, com debates tão importantes, consegue trazer de volta esse grupo para que a gente possa ter, nesse momento de NET Mundial mais 10, esse olhar sobre o tema de neutralidade da rede e o que vem pela frente. Eu não vou aborrecê-los muito com uma fala mais teórica sobre neutralidade da rede para começo de conversa, porque sei que vocês estão de olho nos painéis que vêm a seguir. Mas, se vocês puderem aguentar por um pouquinho, queria colocar só alguns pontos que me parece que são importantes nessa conversa. Acho que, numa notinha muito pessoal, é importante, de certa maneira, colocar todo mundo na mesma página sobre por que nós entendemos que esse evento é importante. Então, vamos lá. O Brasil sempre foi um pioneiro nas discussões sobre regulação e governança da internet. Seja lá quando a gente catapulta para os anos 90 e a gente vê o início da formação de um comitê gestor da internet, baseado em princípios de multissetorialismo, com uma composição muito diferente para a época, colocando o Brasil na vanguarda de um debate sobre multissetorialismo que vai se afirmar ali nos anos 2000, até a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, que é, de certa maneira, um pioneirismo atrasado, o que é muito curioso, porque o Marco Civil da Internet não foi a primeira lei sobre internet no mundo como um todo. Ao contrário, a gente tem experiências regulatórias ou experiências que tratam de determinados temas sobre a internet desde a metade dos anos 90 nos Estados Unidos, começo dos anos 2000 na Europa. Então, de certa maneira, o Marco Civil
ele olha para uma série de temas que vinham sendo trabalhados há pelo menos 10 anos e dá uma solução brasileira. Aprende com tudo o que havia sendo discutido nos Estados Unidos, na Europa, em especial na Holanda, na região, no Chile, com uma lei pioneira sobre neutralidade da rede. Então, de certa maneira, em 2014, o Brasil olhou para a experiência global sobre o tema de neutralidade da rede e deu uma voz própria. E, no Marco Civil da Internet, traz o princípio da neutralidade da rede em linhas que, de certa maneira, conseguem ali captar a maneira pela qual esse debate acontecia naquele dado momento. Mas a gente sabe que princípios precisam de constante um olhar sobre como tecnologias mudam, como as práticas mudam e como esses princípios se mantêm relevantes, fazendo os ajustes na regulamentação aqui e ali. Justamente por isso, a gente teve 2 anos depois, no Marco Civil da Internet, um decreto que regulamenta os termos do MCI. E, de forma importante, esse decreto olha para temas de guarda de logs e olha muito para temas de neutralidade da rede. Inclusive, ali, e aí falar de um tema que é muito caro à minha pessoa, que é o combate ao spam, num estudo feito em parceria com o Comitê Gestor da Internet, em especial, ali a gente olhava como aquele decreto que regulamenta o Marco Civil em 2016 deixa claro como determinadas práticas que vão combater o spam não são violações à neutralidade da rede. Então, de certa maneira, a história da neutralidade da rede, e eu peço desculpas, um carioca em São Paulo, é muito interessante. Quando eu estou no Rio, eu não escuto meu sotaque. Quando eu piso em São Paulo e falo história, eu fico um tanto quanto envergonhado. Enfim, sinto que tem S demais nessa palavra, fica esquisito. Mas, enfim, brincadeiras à parte, quando a gente olha para esse passado, quando a gente olha para essa história da neutralidade da rede, o decreto regulamentador do Marco Civil da Internet mostra, de certa maneira, esses necessários ajustes. O princípio, ele se mantém. Quais são os ajustes que eu preciso fazer para entender quais são outras atividades que atendem a determinados interesses que são importantes que sejam preservados e como é que eu crio aqui um equilíbrio entre os princípios constantes em lei federal e o que a regulamentação faz. Estou contando isso para dizer que, cada vez mais, a gente precisa olhar para uma discussão sobre princípios para a regulação e governança da internet. De certa maneira, essa é a missão do NET Mundial +10. E sei que muitos que estão aqui também para o evento, que vai nos animar na segunda e terça-feira. E acho que uma das grandes perguntas que nós temos para desincumbir nos próximos 2 dias é justamente como os princípios do NET Mundial de 10 anos atrás viveram ao longo desses 10 anos. E como é que nós tivemos novos exemplos, novos casos, novos desafios a esses princípios. E aqui eu queria deixar um alerta para o começo da nossa conversa. A internet muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. E, de certa maneira, essa velocidade com a qual a tecnologia se transforma, às vezes contamina a discussão jurídica sobre a tecnologia. No momento em que a gente imagina se existe uma nova tecnologia, as leis que regulamentam essa tecnologia também precisam mudar. Na medida em que surge alguma coisa que lhe parece nova, eu tenho que começar do zero. Estava brincando com um pesquisador da UERJ essa semana, estudando metaverso, que ele me dizia alguma coisa que eu falei, olha, daqui a pouco você está escrevendo a Declaração de Independência do Metaverso. E lá estamos nós, de novo, em 1996, discutindo a Declaração de Independência do Cyberespaço, só que agora para uma nova tecnologia. Então, de certa maneira, a gente tem essa tendência de que parece que, de tempos em tempos, a gente restarta a nossa discussão, mas a gente nunca restarta, a gente nunca recomeça do zero, porque toda a bagagem que foi construída para discussões nos anos anteriores permanecem cada vez mais importantes. Estou contando isso para dizer que, quando a gente fala sobre neutralidade da rede e a gente faz esse evento para olhar para esses 10 anos, a gente pensa em fast lanes de 5G,
a gente pensa em fair share, e todos esses debates parecem essencialmente novos, essencialmente demandantes de um novo pensar sobre a sua regulação. E talvez a gente precisasse pisar um pouco no freio e entender de que maneira, nem sempre que aparece uma nova tecnologia, eu preciso de uma nova legislação. Ao contrário, eu preciso entender como os princípios basilares se aplicam a essa discussão e, sim, entender quais são as mudanças que realmente demandam uma transformação, demandam ali alguma alteração. E acho que esse desafio é o desafio de neutralidade da rede, mas é o desafio de regulação da internet no Brasil como um todo. E digo isso puxando o debate para Marco Civil. É claro que o Marco Civil precisa de atualização. É claro que a internet que nós temos hoje não é a internet de 2009, 2010, quando foi feita a consulta do Marco Civil da internet. Mas isso significa, então, que a gente precisa começar do zero? E aí, talvez, de certa maneira, falar de neutralidade da rede puxa a gente muito para falar sobre séries do Netflix, seja por conta do impacto de Round 6 na Coreia para a discussão de soluções específicas, mas seja também por uma série um pouquinho mais nova, e eu espero aqui não estar estragando a experiência audiovisual de ninguém, mas quando a gente olha para a série do Problema dos Três Corpos, é muito interessante, eu escuto comentários, às vezes, de pessoas dizendo assim, essa série é um saco, os ETs vão chegar daqui a 400 anos, quem aguenta esperar 400 anos? Em 400 anos... Desculpa, gente. Em 400 anos, se bobear, não tem nem Netflix. Então, de certa maneira, enfim, algumas pessoas se sentem intranquilas com a velocidade devagar com que os acontecimentos acontecem na série. E, de certa maneira, me parece que a neutralidade da rede entra no mesmo debate. A gente quer velocidade. A gente quer que o direito e a regulação reaja na mesma velocidade com que a tecnologia se coloca. E isso parece gerar uma situação de enorme intranquilidade. E, de certa forma, a gente tomou esse evento hoje, ainda mais no domingo, para que a gente tenha tempo de olhar para esses temas, de gerar uma discussão. Fiquem tranquilos, esse evento não vai durar 400 anos, embora a gente tivesse assunto para 400 anos. Mas acho que a importância desse evento é a gente criar um espaço para que a gente possa entender quais são os contornos das novas discussões, quais são os espaços para contribuir e participar dessas novas discussões, a Anatel, em especial, com uma consulta pública importante, aberta sobre o tema, e a gente gostaria de criar esse espaço aqui como sendo um espaço para que a gente possa efetivamente dialogar. E aqui eu termino com a minha última observação. De certa forma, a gente fala muito em polarização política do Brasil como estando muito polarizado, mas é importante a gente entender que, de certa forma, essa tem sido uma chave para entender os mais diferentes debates, inclusive os debates jurídicos, inclusive os debates regulatórios. Assim, existe, de certa forma, uma tentativa quase que natural da gente olhar as discussões como em duas caixinhas, quem é a favor e quem é contra, quem defende isso e quem é contra quem defende isso. E acho que a gente já entendeu que o debate de regulação é difícil que ele seja colocado apenas nesses termos. É importante que a gente entenda quais são os ganhos e quais são as perdas em se adotar esse ou aquele modelo e gerar espaços de diálogos em que a gente possa entender quais são as vitórias que a gente quer ter e suportar as derrotas que um determinado campo da discussão vai sofrer. E acho que essa é a discussão que a gente aprendeu no Marco Civil da internet. Ninguém ganhou 100% de todas as suas demandas na composição da lei lá do Marco Civil. De certa forma, todos os setores tiveram vitórias e derrotas. E é importante que a gente entenda que a neutralidade da rede vai passar naturalmente por esse mesmo processo. E é importante entender o que diferentes setores querem, como querem, quais são as propostas, e, com isso, gerar um diálogo que possa levar esse assunto adiante, e não simplesmente uma discussão que a gente acaba vendo muito em rede social sobre o grupo A, o grupo B, que não se falam,
com propostas completamente diferentes sobre esse tema. Então, eu queria terminar com essa proposta de diálogo, que a gente use o espaço, que a gente use o domingo de uma maneira sábia. É um domingo que nos vai trazer fortes emoções. Flamengo e Botafogo jogam às 11 da manhã, então, durante os nossos debates, enfim, nós já teremos aqui fortes emoções para os cariocas exilados em São Paulo na manhã de domingo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem temas super interessantes para discutir ao longo do dia, e eu queria encerrar, mais uma vez, agradecendo a todos que se dedicaram a estar aqui conosco nesse domingo para debater o tema, e chamar o nosso mestre de cerimônias para poder compor o primeiro painel e a gente entrar para valer nos debates. Gente, de coração, obrigado muito pela presença e espero que a gente tenha um domingo muito proveitoso para avançar nesses debates que pensam o futuro na neutralidade da rede, esse princípio central quando a gente olha para a regulação de internet. Obrigado. Olá a todas e todos, eu sou Fabro, do ITS Rio, e hoje eu estou na figura de mestre de cerimônias, MC, o que me lembra que eu podia ser DJ, ou não. Painel, eu vou chamar, então, para formar o primeiro painel, né? Regulação para conectividade significativa, Júlia Caldeira, do IRIS. Pode vir, Júlia. Graziele Castelo, do CETIC. Flávia Lafreve, do Conselho. E do NUPEF, com moderação do José Vitor Pereira de Neto, do Aqualung. Olá, gente. Bom dia nessa ensolarada São Paulo. Eu gostaria de agradecer, inicialmente, agradecer ao ITS, à ISOC, à APC e à Connect Humanity pela realização do evento e pelo convite para estar aqui na moderação da mesa. E aí, contextualizando a mesa, a nossa mesa fala sobre como regular a conectividade. Por muito tempo, o acesso à internet ele foi visto como esse elemento de um direito fundamental por si próprio, a inclusão digital como esse direito fundamental, sendo que no período que a gente vive hoje, a internet se tornou mais que isso, se tornou um elemento de exercício de outros direitos. Afinal, é através da internet que a gente consegue acessar uma série de outros serviços públicos, acessar uma série de outros direitos, como direito à saúde, direito a emprego, previdência social, assistência social. A internet, inclusive, tem se tornado um elemento fundamental, inclusive, para defesa de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. Inclusive, nesse contexto que a gente vive hoje, inclusive o contexto que o Carlos falou, de uma certa polarização, de um avanço de uma extrema-direita, disseminação de fake news, de desinformação, o acesso à internet tem sido esse elemento fundamental também para a busca de informações e de combate também dessa narrativa, desse rompimento desse pacto civilizatório democrático. No fim das contas, o acesso à internet é, sobretudo, um elemento fundamental para a defesa e aprofundamento do Estado democrático de direito. E aí, nesse contexto, por outro lado, a gente tem a recente pesquisa do CETIC-BR, que demonstrou aí que apenas 22% da população brasileira tem uma conectividade, que a gente pode dizer de conectividade significativa, e é importante alertar que esse estudo, na verdade, ele confirma todo um processo que já vinha sendo revelado por outras pesquisas anteriores, como, por exemplo, a pesquisa, o Luan está ali, a pesquisa do IDEC, Locomotiva, que demonstrava como a ausência de conectividade impactava majoritariamente as classes as classes D e E da população brasileira, revelando que o nosso abismo de inclusão digital acaba revitimizando uma categoria, uma população que já estava historicamente vulnerabilizada, de pessoas negras, mulheres, população indígena. Então, nesse sentido, o objetivo da mesa hoje é isso,
pensar a partir de que soluções regulatórias a gente pode pensar como desenvolver uma conectividade significativa, como pensar políticas de telecomunicação que atendam diretamente esses excluídos históricos, pensar, por exemplo, como um modelo de franquia zero rating, se é um modelo possível, o único modelo possível para a internet móvel, quais os problemas que envolvem a network fee, também conhecido como fair share. É sobre isso que a gente vai tratar nessa mesa. E aí, para isso, a gente está aqui com a Graziela, com a Flávia, com a Júlia. E eu gostaria de começar com uma pergunta para as três aqui, de abertura, sobre o que é o conceito de conectividade significativa, quem o criou, como está sendo debatido, qual a razão da existência desse debate hoje, principalmente no contexto de uma pesquisa como a do CETIC, né, que é um grande divisor de águas assim, no âmbito de construção de pesquisa sobre conectividade significativa, e como os governos e órgãos regionais e internacionais estão lidando com esse tema. Pode começar com você? Bom, eu não sei se já... Eu trouxe alguns slides também, só para dar uma pitada aí da pesquisa, e aí já começando a responder, então, se puderem compartilhar. Obrigada. Bom, então, eu sou Graziela Castello, eu coordeno lá no CETIC a área de estudos setoriais, que é uma área pensando mais em agendas transversais, mas que a gente consiga depois, talvez, transformar esses estudos em contínuos, né? Então, tem essa combinação lá. Eu vou trazer rapidinho alguns indicadores do estudo que a gente lançou semana passada sobre conectividade significativa no Brasil, tentando já responder a sua pergunta, né? A gente parte ali de uma definição que já é debatida na literatura, da possibilidade de se pensar uma conectividade que garanta, né, um uso satisfatório da rede, com segurança, com a possibilidade das pessoas realmente aproveitarem as oportunidades que estão presentes na internet e também mitigar riscos, né? Então, que tipo de conectividade é necessária para que não só as pessoas acessem, mas acessem de maneira efetiva e com qualidade a rede. Essa é a capinha do estudo, conectividade significativa, propostas para medição. Eu deixei alguns exemplares impressos em português e inglês lá no fundo da sala, por favor, para quem tiver interesse. Também está disponível para download no nosso site. Em breve, a gente vai ter a versão... Caiu, tudo bem. A versão em espanhol, obrigada. Para dizer, o estudo ele traz o capítulo de análise sobre o retrato do Brasil, né, que eu vou falar bem rapidamente, mas ele também tem outros conteúdos que eu acho que valem super a pena nesse debate, né? A gente tem aí um capítulo da Sônia Jorge, da DGIP, propondo, né, como avançar nas políticas públicas da agenda de conectividade significativa. A gente tem uma republicação do estudo da ITU, da UIT, que traz propostas de indicadores para pensar conectividade universal e significativa. E tem também um conteúdo do Fernando Rojas, da CEPAL, que vai contar para a gente um pouco das experiências na América Latina sobre o tema. Eu vou falar, então, do capítulo nosso lá do CETIC, que olha para o Brasil, e só alguns recadinhos rápidos, né? O que a gente fez? Na verdade, o Brasil tem essa fortuna, né? Assim, essa fortuna de ter dados sobre o uso e o acesso às tecnologias já com uma base muito robusta e histórica, né? Assim, toda essa história, uma parte dessa história que o Carlos também contou agora nessa fala inicial, gerou no Brasil essa possibilidade de ter um centro que produz estatísticas há quase 20 anos, vamos completar o ano que vem, de maneira consistente, constante e com previsibilidade, né? Então, ter dados previsíveis e com muita robustez, isso, de fato, permite que a gente olhe para as coisas com mais propriedade. E aí, o que a gente fez foi olhar para os nossos dados, né? A gente tem a TIC Domicílios há 19 anos, né? Completa 20 anos no ano que vem, e com essa pergunta na cabeça. Bom, a gente tem 84% de usuários de internet no Brasil. Esses usuários, 95% usam a internet todo dia. Esse cenário mudou muito rapidamente, né? Assim, no mundo das tecnologias isso é muito tempo, mas no mundo nosso normal isso é pouco tempo, no mundo, né? Não tem período histórico. Se a gente olhar para 15 anos atrás, em 2008, só 1/3 dos brasileiros eram usuários de internet, e desse 1/3, só metade usava todo dia, né? Então, não é só que a gente teve um crescimento exponencial do número de usuários, mas também o uso se tornou assíduo. Mas será que as pessoas conseguem acessar da mesma forma? E essa é a pesquisa, essa é a pergunta que orienta e que leva a gente aí para o conceito de conectividade significativa. Aí, se puder passar para o próximo slide, por favor. Está aí? Mas, fundamentalmente, eu vou tocando aqui. O que a gente fez foi... Obrigada.
partindo desse conceito, a gente olhou para a literatura disponível, pegou as referências que estavam discutindo propostas para medição. Então, nesse momento, a E4AI, agora de DIP, e o conceito da UIT, né, sobre indicadores para conectividade universal e significativa. Tem propostas de 4 dimensões, no caso da E4AI. Tem uma proposta de uma lista bem robusta, no caso da ITU. E a gente foi olhar para os nossos dados, né? Quando a gente olhou para os nossos dados, considerando a série histórica, a robustez, enfim, o que a gente entendeu como parâmetros razoáveis, a gente chegou a 4 fatores que a gente está considerando como críticos para pensar a qualidade da conectividade da população. Então, esses 4 fatores, neles a gente tem 9 indicadores, né? Então, na verdade, a gente selecionou 9 indicadores que estão grupados aí nessas 4 dimensões, que vão pensar, basicamente, acessibilidade financeira. Será que as pessoas efetivamente têm o recurso necessário para os custos que a gente tem de conexão, de dispositivo? A gente fala de dispositivos. As pessoas têm os dispositivos adequados às necessidades que elas têm. E não só a gente pensar que o uso do celular, né, o celular democratizou o acesso, mas a gente sabe que tem uma limitação importante do uso exclusivo do celular para o tipo de atividades que as pessoas desenvolvem, mas também a disputa entre dispositivos, né? A pandemia tornou isso flagrante, né? Quando você tem, mesmo em domicílios com conexão, crianças e pais disputando tablet, celular ou computador para poder assistir a aula, para poder realizar atividades de trabalho. Então, também a gente está olhando aí para o número de dispositivos no domicílio, entre outros. A gente está falando da qualidade da conexão, será que ela é resiliente, tem velocidade suficiente para o que as pessoas precisam? E o ambiente de uso, né? É importante a gente reforçar que as pessoas têm o direito de usarem a internet quando e onde quiserem, né? E dentro dessas 4 dimensões com 9 indicadores, então, a gente gerou essa escala, que é, basicamente, a pessoa tem quantos desses 9 indicadores? Uma pessoa pode não ter nenhum, né? É importante falar que, obviamente, os não usuários de internet, que ainda são um contingente enorme de pessoas no Brasil, a despeito de serem 16%, isso é quase 30 milhões de brasileiros, né? Muita gente. A gente tem casos de não usuários que pontuam, né? Porque eles podem viver num domicílio que tem conexão, porque eles podem ter... Enfim, e isso tudo está considerado na análise. Então, quando a gente está falando aí desse score, né, de 0 a 9, obviamente, todos aqui nessa sala são 9, tá? Não tem nada de excepcional em você ter 9 desses 9 indicadores propostos, mas para a gente conseguir olhar, de fato, para as realidades brasileiras, né? A gente sempre fala em realidades, o Brasil não é só continental, não é só o tamanho, mas as barreiras e as desigualdades também são monumentais e muito diversas, infelizmente, né? Então, a gente tem aí, a gente dividiu essa escala em 4 grupos. Um grupo que a gente está chamando daqueles com as piores condições, que teriam até 2 desses 9 quesitos aí que a gente está propondo. Um grupo ainda com condições baixas, que teria entre 3 e 4. Um outro que seria do intermediário mais positivo, com 5 e 6. E o que teria, de fato, o que a gente está chamando das condições satisfatórias de conectividade. Aquele grupo que, para a gente, teria uma conectividade significativa, que é os que têm de 7, pelo menos 7 dos 9 indicadores propostos. Por favor, se você puder. E, quando a gente olha para esse grupo, na verdade, esse número que já foi apresentado, só 22% dos brasileiros, em 2023, têm condições satisfatórias de conectividade, né? É um retrato bem diferente do que aquele, né, que costuma se dizer, tem 84% dos brasileiros conectados, né? Não, 22% estão efetivamente conectados. Enfim, os outros têm, com gradações diferentes, e isso tem consequências, né? Não é... foi, obrigada. E o maior grupo, infelizmente, é aqueles que têm nível baixíssimo de conectividade. É importante destacar que a análise propõe essa métrica, mas eu não quero que a gente se apegue só ao número do total Brasil, justamente porque o nosso país é múltiplo, né? Então, não é só o resultado geral, ele é importante para dar o alerta, mas é como a gente faz essa análise em camadas, que vai nos permitir pensar em políticas mais assertivas para esse retrato. O retrato não é só negativo, a gente fez uma análise retrospectiva aí pela vantagem de ter o banco de dados disponível, né, e consegue ver que tem uma melhora, ainda que gradativa, né. Em 2017, o cenário era mais crítico, só metade da população tinha níveis baixíssimos de conectividade, dentro desses parâmetros que a gente está propondo, e só 10% dos brasileiros tinham o que a gente acha que é um nível satisfatório. Então, ainda que tenha né, a curvinha aí está melhorando, passinho a passinho, acho que é importante a gente reforçar que a velocidade dessa melhora é o nosso ponto de atenção, né? Não dá para a gente ficar esperando inicialmente que essas coisas aconteçam, a gente tem que impulsionar para que ela aconteça de maneira mais rápida, acompanhando aí as demandas das tecnologias que só avançam.
E aí, só para dar uma pincelada e parar de falar, basicamente, a gente tem recortes demográficos, socioeconômicos e territoriais, e aí o retrato reforça aí as desigualdades já históricas brasileiras, o que é bastante problemático, né? A gente pode pensar que as tecnologias tinham esse potencial disruptivo, e por um lado, mas por outro, se a ideia da inclusão digital está reforçando esses parâmetros, né, de exclusão, a gente está deixando cada vez mais distantes esses grupos, né? Então a gente está deixando de novo para trás as pessoas já vulnerabilizadas. E aí são elas, né? As pessoas que moram nas áreas rurais, as mulheres, os negros e pardos. Aqui não trouxe, mas tem uma diferença muito importante entre a proporção de pessoas com conectividade significativa por raça ou cor, a classe, a escolaridade. Então, aqui, eu só trouxe a classe social, porque acho que é muito enfático, né? Assim, na classe A, você tem 86% das pessoas com conectividade significativa satisfatória, né? E, na verdade, só 1% com baixíssimo nível. E, na classe D, é o mundo invertido, né? Você só tem 1% das pessoas com conectividade satisfatória. Bom, e o retrato brasileiro, né, quando a gente olha para os territórios, de novo, a gente está penalizando, né, os estados da região norte e nordeste são os que têm o pior desempenho. A gente olha para o sul, para o sudeste, tem melhores indicadores, ainda que estejam longe de serem bons, né? Assim, mesmo São Paulo, o estado que tem o melhor desempenho aqui, quase 38% da população tem níveis satisfatórios de conectividade, a gente está falando de 38%, a gente não chegou nem na metade, né? Então, é um cenário bastante preocupante, mas que a gente precisa, olhando para ele, a gente consegue agir, né? E, por fim, para um pouco também voltar à pergunta, o que é conectividade significativa, a gente está trabalhando aqui, quando a gente fala desses níveis, ainda com variáveis de acesso, né? Mas a gente sabe que a conectividade significativa não é só acesso, é uso também. E aqui a gente fez um exercício de análise de qual é a associação entre, então, o nível de conectividade daqueles indivíduos e as habilidades que eles têm para gerenciar o mundo online, né, para as suas habilidades digitais, e o tipo de atividade que eles desenvolvem. Que tipo de uso eles fazem, né? Será que tem algum tipo de diferença a conectividade nesse caso? E tem, e de maneira muito forte, né? Eventualmente mais forte até do que as dinâmicas sociodemográficas que a gente olhou. Eu trouxe só poucos exemplos dentro do que a gente analisou, mas esse gráfico, essa aranha aqui, ou esse gráfico de teia, enfim, como preferirem, ele está mostrando para a gente a relação entre os níveis de conectividade e as habilidades digitais. E aí tem 5 exemplos de habilidades que são testadas, desde habilidades técnicas mais básicas, você anexou, sabe anexar um arquivo numa mensagem, enfim, sabe compartilhar algum conteúdo, até habilidades para pensar o uso seguro, a gestão da privacidade, até a velocidade da informação, né? Então, a gente pergunta se a pessoa verificou conteúdos que ela recebeu pela internet, se ela mudou algum tipo de setting de privacidade, se ela adicionou alguma camada de segurança com inclusão de senha. Então, essas questões de habilidades, que vêm de parâmetros internacionais também, têm altíssima associação com os níveis de conectividade. E aqui a gente está falando só dos usuários de internet, tá? Então, são os que têm nível baixo entre os usuários também, não é a população geral que a gente estava falando antes. Isso não sei se dá para ver nas linhas, mas, assim, à medida que você sobe um degrau no nível de conectividade, aumenta muito a proporção de pessoas que têm aquela habilidade, né? E as diferenças são gritantes. Assim, se a gente pegar as pessoas com nível pior nível de conectividade significativa, elas, em geral, 20% delas têm as habilidades que a gente está testando aqui. Quando a gente olha para a camada com nível satisfatório, 80% delas têm. Então, são mundos muito diferentes, e a gente sabe que tem consequências para a maneira como elas vão usar e se apropriar daquilo que a rede traz. E o mesmo para atividades. E aí, eu acho que, só quero, para fechar, queria só destacar aqui, eu trouxe alguns exemplos de atividades de comunicação e entretenimento, uso de redes sociais, envio de mensagens, e tipos de atividade que a gente está chamando aqui de transacionais, né? Então, usar governo digital, se fez algum tipo de atividade de governo digital, realizar transações financeiras, estudar por conta própria, né? São tipos de atividades um pouco mais rebuscadas, enfim, não sei se é a palavra, todas são importantes, mas o que a gente entende, os níveis de conectividade dos indivíduos, ele é importante para qualquer atividade, mas em menor medida, né? No caso das atividades de comunicação. Então, usar a rede social, você mandar mensagem, e aí vem a discussão da neutralidade da rede, que eu deixo para vocês, mas, enfim, ou participo de outra maneira, ela afeta em uma medida muito menor, né, o uso dos indivíduos
do que as atividades como governo eletrônico, né? O que é bastante crítico, né? Assim, para o uso de serviços públicos digitais, o nível de conectividade é imperativo. E é uma transformação que a gente quer ver acontecer, porque ela vai garantir a inclusão das pessoas a diferentes serviços que, né, que a gente entende que são mais morosos ou são mais difíceis de acessar. O mesmo para as atividades financeiras, o mesmo para as oportunidades do mundo de trabalho, enfim. Então, fechando aqui, não dá para a gente pensar em inclusão ou, né, a possibilidade de uma vida em sociedade democrática, com direito à cidadania, com participação política, com desenvolvimento social e econômico, se as pessoas não tiverem efetivamente qualidade de acesso à internet, né? Então, acesso com qualidade, e é isso que a gente precisa empurrar. Eu agradeço e desculpa o meu tempo. Obrigado. Júlia? Oi. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada, José Vitor, por passar a fala. Bom, inicialmente me apresentando, meu nome é Júlia Caldeira, eu sou pesquisadora no IRIS, que é o Instituto de Referência Internet e Sociedade. Nós somos também membros da Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que é composta por mais de 50 organizações que buscam democratizar e efetivar os direitos digitais no Brasil. E, bom, eu sou também graduada e mestre em Direito pela UFMG e estou aqui representando a sociedade civil. Muito obrigada pelo convite, é muito importante para nós estarmos aqui compondo esse debate. E, enquanto representante da sociedade civil, eu vou, então, propor uma reflexão a respeito dessa questão sobre como pensar conectividade significativa. Acredito que a gente já teve a ótima exposição da Graziella a respeito dos parâmetros e dos índices que compõem esse conceito de forma a entender como a conectividade significativa pode ser promovida. Mas uma questão que é preciso pensar a respeito é como a identificação desse problema é o primeiro passo para solucioná-lo, mas nós estamos aqui identificando esse problema, vendo o que é conectividade significativa e o que não é, mas e as pessoas que, de fato, não têm essa conectividade, que não têm esse acesso? Será que elas identificam isso como um problema? Será que as pessoas que não têm um computador em casa e uma boa conexão veem isso como um direito ou como um privilégio? E, a partir dessa reflexão, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre uma pesquisa que nós realizamos no IRIS, em 2022, que foi uma pesquisa com apoio da Embaixada Britânica, em que nós estudamos conectividade significativa em comunidades vulnerabilizadas em Belo Horizonte. Então, essa pesquisa foi realizada inicialmente a partir da realização de entrevistas com lideranças comunitárias em Belo Horizonte, incluindo aí grupos vulnerabilizados, tal como quilombolas, comunidades de indígenas urbanos, assentamentos, favelas, comunidades escolares. E foi uma pesquisa muito interessante, recomendo todo mundo dar uma olhadinha no relatório que nós temos no site, em que, inicialmente, nós realizamos essas entrevistas e querendo entender como era a relação deles com a internet, como eles realizam esse acesso, como eles conseguiam usar a internet no dia a dia. E, em seguida, nós realizamos essa capacitação de 5 dias sobre conectividade significativa em si. O que pode ser observado a partir desse contato é como, a partir dos próprios índices, apenas 22% da sociedade tem conectividade significativa. Então, ter um computador em casa, ter uma boa conexão, variedade de dispositivos, não é uma realidade para grande parte do Brasil. No entanto, veja bem, quando nós passamos o debate do acesso para a conectividade significativa, que é esse momento que nós estamos agora de alteração do debate, de reflexão, nós mudamos muito bem a perspectiva que nós estamos tendo. Antes, nós falávamos sobre 84% da população com acesso, que é uma métrica boa, e agora 22% com conectividade significativa. Nesse momento de ampliação do debate, é importante pensar, então, em quem está identificando isso como um problema, quem precisa identificar e como visualizar esse problema. Realizando esse contato com comunidades vulnerabilizadas no IRIS, nós vemos como, para nós, isso se trata de um problema, mas, para muitas pessoas, não existe um problema, sendo que, uma vez realizado o acesso, a situação já está boa. Então, se eu tenho acesso à internet na minha casa, como eu vou pensar em ter também um computador, um celular, com uma boa conectividade, com uma conexão rápida e fácil? Pensar, então, sobre direitos e não privilégios é uma discussão que precisa acontecer em meio à identificação, em meio a conceitualizar o que é conectividade significativa, incluindo, então, esses grupos no debate.
A reflexão que eu trago, então, é como é importante pensar que conectividade significativa não se trata de um privilégio, mas um direito, e incluir esses grupos no debate de forma que eles também saibam disso. Então, pensar em como identificar o problema é o primeiro passo, mas, a partir disso, democratizar o debate, fazer com que direitos humanos não sejam equiparados a direitos mínimos, também faz parte desse debate. Fazer, então, com que esse debate seja ampliado, democratizado, é um passo essencial para essa discussão. E, assim, cabe a nós, cabe à sociedade civil, fazer com que as pessoas entendam que existe esse dever social para democratizar esse direito, saindo da perspectiva do privilégio, e, então, incluir também a própria mobilização de atores públicos nesse debate para que isso possa, de fato, acontecer, para que a conectividade significativa possa chegar a esses grupos. E acredito que é isso que eu gostaria de trazer em um primeiro momento. E, bom, é isso. Obrigado, Júlia. Eu acho que a fala de Júlia conecta bem com a construção, né, desse conceito de conectividade e articula muito bem. Já é um tipo de pesquisa que já traz o histórico que foi consolidado ali na pesquisa do CETIC, né, inclusive. Flávia? Bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite. Vou agradecer aqui na pessoa da Natália, com quem eu conversei mais, e as entidades, né, que estão organizando esse evento. Obrigada. Dizer que eu estou no Conselho Consultivo do NUPEF, do Instituto NUPEF, que é Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação, e integro também a Coalizão Direitos na Rede, o grupo que trata de conectividade, de universalização e de acesso. Eu acho muito oportuno que a gente comece aqui esse dia de debate a respeito da neutralidade da rede, num país como o Brasil, né, e na América Latina como um todo, sob a perspectiva da conectividade, porque, ainda que o conceito de neutralidade da rede tenha surgido, né, numa perspectiva de concorrência desleal, e nessa perspectiva de competição entre agentes econômicos que atuam na internet, nos debates aqui no Brasil, já quando a gente estava discutindo ainda no Ministério da Justiça, né, construindo o texto com uma ampla participação democrática a respeito da neutralidade da rede, ficou muito claro que a neutralidade da rede impactaria não só a questão da competição, mas, especialmente no nosso país, em países com as características socioeconômicas da América Latina, que isso impactaria de verdade o acesso, e, na prática, foi isso que aconteceu. A disputa em torno desse dispositivo que garantiu a neutralidade da rede, não só no âmbito do Ministério da Justiça, do Poder Executivo, mas, especialmente, depois, no Poder Legislativo, quando a gente entrou diretamente no embate com as operadoras de telecomunicações e que fazem a conexão à internet. Foi bastante difícil a gente conseguir, foi uma vitória muito grande a gente ter conseguido o artigo 9º, né, como ele saiu, com os parágrafos, com a previsão expressa de necessidade de exceção, e isso foi muito importante. A despeito da importância da conquista, né, de a gente ter isto como um direito garantido, na prática, a gente continua com esse direito inibido, não cumprido, desrespeitado de uma forma muito clara, e posso dizer que nós aqui, que atuamos na defesa de direitos dos usuários, de direito à comunicação, temos tido embates fortes para mudar essa realidade. Quer dizer que essa realidade, aqui no Brasil, também surgiu, antes até do Marco Civil da Internet, quando foi prevista no Decálogo de Princípios de Governança da Internet, editado pelo Comitê Gestor da Internet em 2009, com essa perspectiva de universalização. Ali, entre os princípios, a gente tem a universalização e tem a neutralidade da rede. Mas, apesar de esse arcabouço aí,
normativo que a gente tem, né, na prática, no mercado, o que aconteceu? As empresas passaram a operar planos pré-pagos, na sua grande maioria. Hoje, a gente tem em torno de 70 milhões de brasileiros sujeitos a essa situação. Na América Latina não é diferente essa configuração, e a gente tem planos com franquias, né, de dados. Aqui no Brasil, franquias muito pequenas, em outros países da Europa e dos Estados Unidos isso é diferente, as franquias são muito maiores, então, esse desrespeito, essa violação à neutralidade, que, inclusive, já foi reconhecida pelas cortes judiciais europeias, que já está sendo revista pelo BEREC, pelos órgãos reguladores nacionais na Europa, foi agora recuperada a neutralidade pela Federal Communication Commission, recente agora, recuperou-se o conceito de neutralidade da rede, porque, de fato, ela é fundamental para a democratização do acesso, e a gente não tem dificuldade de acesso só no Brasil, a gente tem dificuldade de acesso no mundo inteiro. Então, esse debate ele é muito importante sob essa perspectiva, porque ele impacta o desenvolvimento social e econômico dos países, ele impacta, consequentemente, a soberania tecnológica, porque, na medida em que você tem milhões de brasileiros acessando a internet exclusivamente, como mostra a pesquisa, por um aparelho celular, com um plano pré-pago, e que, depois de esgotados os dados, a pessoa só acessa o WhatsApp e Instagram e Facebook, né, a gente tem problemas, indiscutivelmente, com relação a isso. Por isso, também, na perspectiva que a Júlia coloca, a percepção, né, das pessoas de que elas têm acesso à internet, porque elas estão acessando o Facebook e o WhatsApp, então elas têm acesso à internet, e elas não conseguem ter a percepção de que a internet é muito maior e que elas têm direito a um acesso de forma muito mais significativa do que, na realidade, se configura no país. Portanto, eu acho, repito aqui, vou encerrar aqui a minha fala destacando o que a Grazi falou, que o tipo de utilidade, o tipo de uso, né, que a gente tem está impactado e reduzido por conta do desrespeito da neutralidade da rede, na forma como ela está prevista no artigo 9º do Marco Civil da Internet. E aí a gente tem, ainda que discussões, enquanto a franquia está válida, existe ou não uma discriminação, porque a discriminação seria só na tarifação e não no tráfego propriamente dito. Mas, indiscutivelmente, a hora que a franquia se esgota e que a pessoa tem o bloqueio do acesso à internet pleno, total, e se discrimina por aplicação, o que é expressamente vedado pelo artigo 9º, você tem um desrespeito à neutralidade da rede, e aí não há discussão sobre isso. Portanto, acho muito importante a gente entender que muito dessa configuração da pesquisa do CETIC se deve a um desrespeito reiterado há 10 anos, né, da neutralidade da rede. Então, encerro por aqui e depois a gente continua. Obrigada. Obrigado, Flávia. E aí, aproveitando esse contexto geral que a Flávia traz, a gente está com pouco tempo, inclusive recebi o aviso aqui. Eu queria fazer uma pergunta. São 3 perguntas, na verdade, uma para cada uma específica. Primeiro, para a Graziella, sobre esse estudo do CETIC. Esse estudo, na verdade, ele é um grande divisor de águas mesmo no estudo de conectividade significativa, inclusive dentro de tudo que o CETIC geralmente produzia, né, enquanto pesquisa. E aí eu gostaria de saber assim, se você acha que essa nova metodologia trazida pelo CETIC, incluindo fatores de raça, gênero, acho que faltou um pouco também incluir povos indígenas na pesquisa especificamente, mas se essa nova metodologia ela pode ser aplicada ou está sendo aplicada em outros países, como vocês têm visto essa possibilidade de perspectiva futura dessa metodologia? Não, primeiro, agradecer muito as palestrantes comigo, foi excelente ouvi-las também. Eu acho que o estudo do CETIC eu acho que ele não é a metodologia que a gente aderiu, ela é nova, mas o novo é o conceito, né? Eu acho que a conectividade significativa que é o divisor de águas para a gente olhar para a realidade, né?
Porque a gente tem sorte de ter os dados lá e poder fazer esse experimento, de olhar e falar, vamos olhar a partir desse conceito, e acho que isso, como pesquisadora, é uma delícia, né? Poder ter dado para poder analisar, e acho que isso é fantástico, mas acho que o divisor de águas é o conceito, e é isso que a gente tem que empurrar, e é um conceito que não é estanque, também acho isso importante enfatizar, né? Ali a gente está propondo indicadores a partir dos dimensões a partir dos indicadores que a gente tem, mas a gente também entende que isso é uma proposta, que isso vai mudar, porque as demandas que a gente as demandas por conectividade também vão mudar ao longo do tempo, né? E agora, ouvindo as duas, assim, tem vários pontos de conexão que são super instigantes, né? Assim, e ficam refletidos nos dados, né? Quando você vê que as pessoas com baixa conectividade, elas usam rede social. A gente está falando de neutralidade, elas têm acesso a isso, é esse universo da rede que elas têm, né? Ou, por outro lado, como a gente olha para o que as pessoas efetivamente, como elas compreendem a sua conectividade. Aqui numa das dimensões que é sobre dispositivos, a gente tem dois itens, né? Um que é ter computador em casa, e o outro que é uso diversificado de dispositivos. Você usar computador, usar celular. Essas pessoas não são convergentes. Tem gente que tem computador em casa e que não usa computador, e tem gente que usa computador e não tem computador em casa. E eu acho que tem em 2022, eu participei de um estudo qualitativo no Capão Redondo sobre as condições de conectividade com algumas famílias, e foi recorrente, por exemplo, falas de pessoas que têm computador em casa e não usam. Eu comprei um computador porque eu tinha que fazer um curso e agora está lá desligado. Então, também um pouco para provocar a gente a pensar política, né? Você tem que dar o acesso, tem que dar o equipamento, mas também tem que garantir que a pessoa vai fazer aquele uso, porque senão, na verdade, ela está gastando um dinheiro que ela nem tem, né? Como que a gente como a gente lida com esses mundos todos simultaneamente. Mas eu acho que, só para fechar, eu acho que a metodologia ela provoca um debate mais fundo, que é a sobreposição de condições, né? Assim, a gente não pode pensar acesso ou conectividade por uma ou outra dimensão. Vai ser sempre uma combinação, né? Então, assim, a proposta de você olhar para o indivíduo a partir de múltiplas condições que ele deveria ter. Claro, não são infinitas, vamos tentar recortar, mas que isso muda toda a nossa capacidade de análise. E aí, sim, a gente tem tido experiências muito bacanas aí com essa possibilidade. Então, a Natália Ford está aqui, ela está liderando aí um esforço nosso de tradução desse conceito, desse exercício metodológico na República Dominicana. A gente já tem parceria com o Chile, com a Costa Rica, né? A gente está nessa articulação com a CEPAL, e eu acho muito bacana que o Brasil e a América Latina se posicionem de maneira efetiva. Vamos enfrentar a questão com dados de maneira robusta. Então, agradeço muito. Obrigado, Graziela. Uma pergunta para a Júlia também. Eu gostaria de saber, o IRIS, né? Aqui a Júlia está representando fundamentalmente a sociedade civil, e aí, dentro do espaço das políticas públicas de conectividade, a gente tem vários espaços de participação social também, onde a sociedade civil disputa também a narrativa sobre o que é conectividade significativa e a promoção desse direito. Eu gostaria de saber, Júlia, assim, o que é que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer pela promoção desse direito e o que o IRIS também tem construído nesses espaços, assim, em alguma medida. Certo. Bom, em complemento à minha fala anterior, a gente percebe como é totalmente necessário ampliar o debate, de forma que não só nós aqui nessa sala saibamos sobre a existência desse problema, mas também quem está lá fora, sem conseguir acessar a internet, tendo sua franquia de dados esgotada. Então, inicialmente, eu coloco que é um papel essencial da sociedade civil ampliar e democratizar o debate, fazendo com que todos saibam sobre como existe um problema, existe direito, existe dever da sociedade de melhorar essa situação, de efetivar a conectividade significativa. Então, ampliar o debate, conscientizar a população e envolvê-los nisso é o primeiro passo. A partir disso, então, surge a necessidade pela mobilização de atores políticos que vão ser responsáveis por desenhar esses caminhos para superar a desigualdade digital. E, então, eu trago... Obrigada. Eu trago 3 ilustrações a respeito de iniciativas realizadas pelo IRIS e pelo IRIS em conjunto à Coalizão de Direitos na Rede, com esse objetivo de ampliar o debate, democratizar essa questão, fazer com que os atores públicos sejam mobilizados. A primeira é o estudo que eu já comentei a respeito, sobre conectividade significativa em comunidades vulnerabilizadas, que foi realizado em Belo Horizonte, em que nós tivemos essa ilustração, essa demonstração de como
para muitas pessoas, existem problemas diversos que fazem com que a conectividade significativa não seja possível. E esse estudo foi muito importante porque nós ouvimos muitas falas que demonstram ali, realmente, na vida real, como, sim, o plano de dados acaba e as pessoas ficam sem internet. Então, nós sempre falamos sobre o estudo do IDEC com o Instituto Locomotiva, que mostra como as classes C, D e E têm uma média de uso da internet por 23 dias no mês, sendo 93% desse público usuário apenas do celular para acessar a internet. E aí, por uma semana, às vezes mais de uma semana no mês, as pessoas que só usam a internet pelo celular ficam sem acesso à internet. E nós vimos isso a partir das entrevistas, pessoas falando: eu uso só o celular para fazer tudo o que eu preciso na internet, e quando os meus dados acabam, os créditos que eu coloco acabam, eu fico sem acesso. Então, eu tenho que procurar o Wi-Fi por aí, eu tenho que usar do meu trabalho, que não é muito boa, eu não consigo, às vezes, usar serviços básicos. Então, a gente vê essas demonstrações e vê como a gente está conseguindo muito bem mapear o problema, mas só nós mapeando não é o suficiente. A segunda iniciativa que eu trago foi a campanha realizada ano passado pelo IRIS e pelo Data Lab, que é um instituto do Rio de Janeiro, em conjunto à Coalizão de Direitos na Rede, chamada Libera Minha Net. A campanha foi realizada com o objetivo de justamente mobilizar as pessoas a respeito dessa situação de acesso e conectividade, colocando sobre como o nosso modelo de franquia de dados acarreta nessa situação de interrupção dos serviços, do acesso à prestação da internet, e isso precisa ser debatido, precisa ser melhorado e construído de uma forma melhor. Então, em conjunto a influencers, essa campanha foi realizada buscando fazer com que as pessoas na rua conversem sobre isso, entendam sobre como existe esse problema, sobre como a interrupção ali do plano de dados é uma situação que leva a violações de direitos fundamentais, que leva a situações de desinformação, a um aumento do fosso digital que nós temos. Então, essa campanha foi realizada pelo IRIS e pelo Data Lab, em conjunto à Coalizão de Direitos na Rede, com esse objetivo justamente de ampliar e democratizar o debate. Algo que, tal como eu pontuei, cabe à sociedade civil realizar, buscando identificar o problema para, em seguida, resolvê-lo de uma forma abrangente. E, por fim, ano passado, a Coalizão de Direitos na Rede apresentou um pedido administrativo que foi apresentado ao Ministério da Justiça, a Senacom, a Secretaria de Assuntos Digitais e para a Secretaria de Políticas Digitais vinculadas à SECOM, da Presidência da República, em que foram contra práticas discriminatórias do zero rating. Então, foi pontuado, a partir desse pedido administrativo, como a gente tem normas vigentes que precisam ser adequadas ao Marco Civil da Internet, ao princípio da neutralidade de rede e à própria Constituição, visando principalmente essa superação das práticas discriminatórias que o zero rating acarreta e ao aprofundamento do fosso digital. Então, ressalto essas 3 iniciativas que visam a essa questão, a esse objetivo de democratizar o debate, que, ao meu ver, é uma das principais tarefas da sociedade civil. Obrigado, Júlia. Uma última pergunta para a Flávia, aproveitando, inclusive, esse gancho do que a Júlia falou sobre o pedido administrativo, né, que foi feito em conjunto com a Coalizão de Direitos na Rede, sobre o zero rating. A Flávia, inclusive, ela tem um histórico muito grande de litígio estratégico no campo das telecomunicações e na luta pelo direito de acesso à internet. E aí, Flávia, eu gostaria de te perguntar, dentro de todo esse contexto, né, quais os entraves jurídicos regulatórios existentes hoje em dia que têm dificultado que esse conceito se torne cada vez mais material, concreto, efetivo nas sociedades? Obrigada, Zé Vitor. Primeiro, partindo para aproveitar, eu tinha organizado aqui essa fala falando primeiro da infraestrutura, mas para aproveitar a fala da Júlia, né, nós temos tido uma insuficiência regulatória sobre esse direito que está expresso no artigo 9º, né, sobre a neutralidade da rede, e, mais especificamente, no artigo 7º do Marco Civil, que é o artigo que expressamente coloca o serviço de conexão à internet como um serviço essencial para o exercício da cidadania e que eu acho que
as dificuldades que nós passamos, especialmente as classes de baixa renda, passaram, né, durante a pandemia, para acessar benefícios sociais e tudo, mostram isso, né? Porque lá no artigo 7º, a gente tem a disposição expressa, no inciso 4º desse artigo, dizendo que o serviço não pode ser interrompido, a não ser que o usuário não pague a conta, né? Então, isso é uma característica dos serviços considerados universais e essenciais, como está previsto também. O caráter universal da conexão à internet está previsto no artigo 4º também do Marco Civil da Internet. Eu estou dando essa perspectiva aqui da nossa legislação do Brasil, né? Mas essa previsão tem sido confirmada em legislações de outros países, né? Mas a gente aqui, infelizmente, a despeito de a gente ter o decreto 8771, que regulamentou não o conceito de serviço com prestação contínua, mas que isso está previsto também no Código de Defesa do Consumidor, mas especificamente com relação à neutralidade da rede, a gente vê que não há uma regulamentação disso por parte do órgão regulador que está incumbido por lei de fazer isso, que é a Anatel. A Anatel nunca especificou, por exemplo, transparência com relação ao tráfego durante a franquia, o quanto de dados, né, publicidade e outros conteúdos que não são escolhidos e acessados pelo direito de escolha do consumidor, né, descontam de dados desses planos, dessas franquias. A gente não sabe disso. A Anatel não cumpriu uma determinação de regular isso há 10 anos, né, com os efeitos perversos que a gente tem aqui. Aí entro no campo da infraestrutura, mostrando que, como essa ausência de regulação desse direito essencial, que é o direito de conexão à internet, como está no Marco Civil da Internet, tem trazido essas consequências. Vou dar um exemplo concreto. Existe uma organização aqui em São Paulo, que chama Rede Nossa São Paulo, e que faz a medição de desigualdades sociais, né? De acordo com essa organização, por exemplo, aqui nessa região onde nós estamos, na Avenida Paulista, onde você tem uma concentração de consumidores de alta renda, você tem 1.500 usuários, aproximadamente, por antena. O padrão da UIT, de uma conectividade razoável, né, é 1.000 usuários por antena. Então, mesmo aqui, a gente não tem lá o que nos salva, né, é porque nós aqui, classe rica, temos banda larga fixa. Então, a gente tem uma outra condição de acesso à internet. Entretanto, quando você vai para Marcilac, para a Cidade Tiradentes, que são bairros periféricos aqui de São Paulo, você tem 18.000 usuários por antena, 12.000 usuários por antena. Então, não tem mesmo como você dar um plano sem limites. Um plano que não seja com franquia e zero rating, ou seja, com acesso a partir de um determinado momento, patrocinado por quem faz provimento de aplicação, porque tem interesse em coletar dados ininterruptamente. Então, a gente tem a distribuição de implantação de infraestrutura feita não por metas definidas pelo regulador, pelo agente público, né, definindo um cronograma, localizações, etc., mas na mão do mercado. E aí o mercado não tem obrigação de universalizar, o mercado vai botar a infraestrutura aonde ele vai ter retorno de investimento dessa infraestrutura. Isso é uma regra básica. Então, eu sei que a gente está com pouco tempo, vou correr aqui, só vou dizer o seguinte: nós temos problemas históricos com infraestrutura. O primeiro deles é que os brasileiros, usuários de serviço de telecomunicações, pagam para um fundo público, o Fundo de Universalização de Telecomunicações, desde 2001, né? Já se recolheram, durante todo esse período, mais de 25 bilhões de reais, dos quais, de acordo com o Tribunal de Contas da União,
menos de 1% foi revertido para políticas de telecomunicações. Então, esse é um problema. A lei foi revista, a gente está tendo uma revisão disso, mas, na prática, a gente ainda não viu um retorno disso. Então, essa seria uma política pública que deveria ser implementada, mas que há mais de 23 anos, né, esse dinheiro foi contingenciado, aplicado em finalidades absolutamente desconectadas do que diz respeito à universalização de telecomunicações, de infraestrutura. Depois, nós temos um caso recente, que foi a licitação, leilão, de 4 frequências aqui no Brasil, o ano retrasado, para o 5G. O Brasil fez o leilão com um preço aviltadíssimo, se compara aos padrões internacionais, dizendo que, pela primeira vez, faria um leilão não arrecadatório, de modo que se fizessem contrapartidas para as empresas, para elas fazerem investimentos em 4G, nos programas de Amazônia Conectada. Essas obrigações não têm sido cumpridas, né? A conexão nas escolas está entravada lá em debates na Anatel, no Conselho do FUST. Alguns projetos agora foram aprovados e a gente não tem. Então, e temos, não posso deixar de falar disso, que é a minha luta histórica, desculpa, não posso deixar. Nós temos uma discussão sobre um patrimônio associado, um patrimônio público associado aos contratos de concessão, de telefonia fixa, que estão para acabar, e que deveria reverter, de alguma maneira, para a União. Mas a lei, em 2019, foi alterada, e se decidiu que todo esse acervo, que se estima no Tribunal de Contas da União, tenha um valor de em torno de 100 bilhões de reais, né, que ele fosse entregue, vejam bem o problema de soberania. Se autorizou, em 2019, a alteração da LGT, para se autorizar a repassar todo o acervo de bens para as concessionárias, que alterariam os seus contratos de concessão para autorização, e que se faria uma avaliação desse acervo de bens para se impor obrigações que reverteriam em investimentos em infraestrutura em redes de alta capacidade para dar acesso à banda larga, né? O embate dentro da Anatel e TCU é enorme, há anos a respeito disso. A Anatel estima 22 bilhões. Para além de a Anatel subavaliar por uma série de questões que não cabe aqui, mas as empresas dizem que têm direito à indenização de 36 bilhões, ou seja, a União vai sair devendo e não vai haver saldo para se reverter em investimentos em infraestrutura para dar acesso à banda larga fixa, que é o que realmente universaliza de forma significativa o acesso à internet. Então, nós temos, na realidade, refletido nesse universo de entraves, né, que foram mencionados aqui, um problema de soberania. A nossa soberania no campo da tecnologia ela está negligenciada, no campo regulatório legal, negligenciada, porque a gente, além de não regular, não especificar esse direito, né, a gente não tem aplicado, não tem conseguido aplicar aquilo que a gente conquistou lá em 2014. Então, encerro aqui. Obrigada. Obrigado, Flávia. É isso, gostaria de já estar com o tempo encerrado. Gostaria de agradecer mais uma vez as organizações que puderam realizar o evento. Agradeço em nome, inclusive, da minha organização, o Alcautune Lab, e obrigado por todos estarem presentes ouvindo aqui hoje. Bom dia. Que horas que volta? Não, é só para anunciar que horas que é o coffee break. Só um minuto, gente. Eu não sei. Mas está 20 minutos atrasado, se for isso.
coffee 20 minutos? Eu preciso verificar. O coffee está pronto? Pô. Só um minuto que talvez tenha uma mudança na programação. A gente vai inverter a ordem, vai fazer o coffee break agora. Então, agora são 11 horas, 11h20 a gente retorna aqui para a programação normal. Bom café.